Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana do canal Literariana e hoje, depois de um longo período de hiato neste canal, eu estarei voltando com os vídeos para falar principalmente de um livro que eu li recentemente e que mexeu demais comigo, no intuito de correr atrás de mais informações sobre o que de fato estava inserido nele, e eu achei super interessante trazer isso um pouquinho para vocês, pra gente conversar sobre ele e sobre os assuntos ali abordados. Vamos lá! Bom, e o livro em questão é Meninos de Zinco, da Svetlana Alexievich. Trava-língua, né, praticamente o nome dela, mas enfim. Este é o livro, e é muito interessante porque quando eu peguei esse livro para ler, eu não tinha ideia que ele era feito do formato que ele é feito, né, através de relatos mesmo, pegados na fonte diretamente, digamos assim. A autora, ela entrevista pessoas que de fato participaram de fatos históricos. Então é super importante, antes de mais nada, a gente falar que este livro, ele é um livro de não ficção, pois ele traz pra gente relatos históricos de fatos que realmente ocorreram. E na verdade, quando eu peguei pra ler, na verdade eu ganhei esse livro de uma tia. Eu achava que era um livro de romance histórico, né? Um livro que tratava de fatos históricos, só que através de um romance, né? Uma história que se desenvolvia e dentro daquela história eram citados fatos históricos. Era essa visão que eu tinha, porque eu nunca tinha lido nada da autora. Então, quando eu peguei para ler e eu de fato fui tomando parte da dimensão do que ela traz na sua escrita, eu falei, opa, peraí, é totalmente diferente do que eu estava esperando, né? Então, tem alguns pontos importantes que eu acho legal a gente falar antes de entrar em si no que traz este livro. Bom, e vamos lá. Antes de eu falar do livro em si, eu quero entrar um pouquinho no mérito de trazer para nós, aqui neste vídeo, o fato histórico no qual ele está inserido, tá? Então, assim, Meninos de Zinco, ele está ambientado na Guerra Soviético-Afegã. O que foi a Guerra Soviético-Afegã? Ela ocorreu entre os anos de 1979 até 1989, ou seja, foi uma guerra longa de 10 anos, que está inserido no período da Guerra Fria. Então, ou seja, nós vamos ter aqui duas grandes potências, né, que era a União Soviética e os Estados Unidos, degladiando ali de forma um pouco apaziguada pelo domínio dos demais países ao redor do mundo. Então, o que nós vamos ter aqui? A União Soviética tentando, como uma forma, assim, nós já estamos falando ali, né, sobre o final da Guerra Fria, o período final, derradeiro, e a União Soviética, ela tenta, de alguma forma, ao entrar ali no Afeganistão, que, vale ressaltar, era um país que tinha, naquele momento ali, um governo de esquerda, era um governo democrático de esquerda, que tinha filiação, de uma certa forma, com a União Soviética. Então, a União Soviética, ela se viu, de uma certa maneira, impelida a entrar no Afeganistão, mandar as suas tropas, né, para lá, com o intuito de firmar o seu poder ali, de firmar o seu domínio ali naquele país, em detrimento dos Estados Unidos, que era um país que apoiava o governo opositor ao que estava no poder. Então, ele, como essas últimas forças, né, nesse derradeiro da Guerra Fria, ele manda suas tropas para lá. E aí, assim, lá na União Soviética, o que era muito abordado, né, na mídia, nos jornais e tudo mais, era que a União Soviética estava mandando as suas tropas militares para o Afeganistão com o intuito de resguardar a Revolução Socialista, né? Eles falavam para as pessoas, olha, a gente está enviando as tropas para lá, não para entrar em guerra, a gente não está em guerra contra o Afeganistão, a gente está mandando nossas tropas militares com o intuito de ajudá-los na Revolução Socialista, que é o que nós temos aqui. Então a gente vai ajudar eles na construção de escolas, na construção de postos médicos, na construção do ensino socialista, né, da implantação do regime socialista em detrimento do capitalista. Então a gente está levando coisas boas para eles, né? Nós estamos levando ensinamentos, nós estamos levando uma melhora na qualidade de vida, vamos ajudar na distribuição de alimentos para a população que vive em condições extremamente pobres, que era o caso da maior parte ali do Afeganistão, que viviam, né, em tribos ainda, divididos ali em tribos. Então, eles falavam, nós vamos levar a revolução, nós vamos levar uma nova forma de vida para eles. Era isso que eles divulgavam. Só que não era bem isso que ocorria na prática, por diversas questões, né? A gente tem ali um governo
que já estava estabelecido no poder, só que tinha um grande número de opositores, não só do governo opositor, mas também de rebeldes, que eram conhecidos na época como mujahidins. Esses mujahidins é o princípio, né, do que nós vamos ter hoje em dia das forças rebeldes até hoje, né, que futuramente foram lideradas por Osama Bin Laden. Então, lá é o início de tudo isso. Aquele povo rebelde que ia contra o governo, que estava ali causando essa divergência, e que a União Soviética ela se achou no domínio de entrar lá no país e falou, não, eu vou resolver isso aí. E em contrapartida, os Estados Unidos falou, não, se você vai resolver da sua parte, eu vou resolver da minha. Então ele também armava essa população rebelde contra os soviéticos. Ele cedia essas armas, né? E é até engraçado, meio irônico a gente pensar que o próprio Estados Unidos armou aquela população rebelde que no futuro foram os mesmos, né, conhecidos como terroristas, que foram lá nos Estados Unidos e atacaram as Torres Gêmeas, o Pentágono e tudo mais. Começou lá, neste período da Guerra Soviético-Afegã, com a participação ali por debaixo dos panos do governo norte-americano. Então é muito legal a gente criar essa linha do tempo para tentar entender de fato o que tem neste livro. E enfim, foi dessa forma, né, que as coisas eram passadas lá para a população da União Soviética. E como eles passavam dessa forma, muito bonito, nossa, que legal, a gente está levando uma coisa boa para um país que é praticamente uma situação paupérrima que eles vivem, isso fazia com que cada vez mais e mais jovens se alistassem à guerra, porque eles pediam para que os homens, né, novos se alistassem àquela guerra para eles terem cada vez mais pessoas para mandarem para lá. E como era divulgado de uma forma muito linda na mídia, cada vez mais e mais jovens se alistavam e eram mandados para o Afeganistão. E chegando lá, eles viam que não era nada disso que era divulgado na mídia. Que, de fato, eles tinham uma população armada contra eles. Eles não encontravam uma recepção amistosa nos lugares que eles chegavam. Muito pelo contrário, até mesmo crianças, idosos, mulheres tinham armamento para usar contra eles. Então, não era uma relação de boas-vindas, né? Existiam, claro, locais onde eles eram bem-vindos, mas existiam muitos, em sua maioria, que eram contra a chegada deles ali. E isso foi causando, de fato, uma guerra, né? Eles entravam em conflito com essas populações e, obviamente, aquilo. Quando você é atacado, você ataca também. Então, muitas mortes ocorreram neste período. Só que foram mortes abafadas pela mídia, principalmente pela mídia soviética, que no país não divulgava essa quantidade de mortes que ocorria lá do seu próprio povo. E aí, por que o nome do livro é Meninos de Zinco? Porque os rapazes que eram enviados para lá eram de fato muito novos e eles voltavam ao país em caixões de zinco, que não podiam ser abertos pelos seus familiares, o que causava uma extrema comoção nos familiares, não digo na população geral, que ainda era camuflada pela mídia, mas gerava uma comoção porque muitos familiares ficavam traumatizados e pensavam que ali naquele caixão não tinha de fato o corpo do seu filho, do seu esposo, era só a pessoa continuava viva no Afeganistão. Era essa a impressão que eles tinham pelo fato de não poder ver, de não poder ter acesso ao corpo, né? Enfim, uma situação complicada. E aí o livro que a Svetlana traz aqui pra gente, ele vai trazer a brutalidade desses conflitos. Ele vai trazer o que de fato ocorreu lá no país do Afeganistão. Através do quê? De relatos de ex-soldados, de ex-médicos, de ex-enfermeiras, de jornalistas que estiveram presentes lá fazendo a cobertura da guerra, de familiares de mortos, né? Nós temos aqui relatos de mães, de esposas, de namoradas, enfim, de pais, pessoas que tiveram essa vivência do que de fato foi a guerra por meio de seus familiares que não voltaram vivos. Então é isso, o livro é basicamente isso. E vocês imaginam pra mim, quando eu comecei a ler, eu achei que era uma parte do livro só que trazia esses relatos, mas não, o livro é basicamente inteirinho formado por relatos reais do que aconteceu. E aí boa parte do livro é composta disso. E no final a gente tem uma outra parte do livro que traz qual foi o impacto do lançamento deste livro na União Soviética, futuramente Rússia. O que aconteceu foi que quando ele foi lançado lá em 1991, ou seja, pouco após o fim da guerra, o governo ele tentou
impedir o lançamento deste livro, ou então tirar, né, de circulação o livro que já tinha sido disponibilizado, porque ele falava que tudo que tratava ali era uma mentira, né, não tinham ocorrido de fato as coisas que estavam escritas ali, era tudo mentira, ela estava tentando de alguma forma derrubar o governo e, enfim, criar o caos no país, e era isso que eles passavam. Então aqui no final do livro nós vamos ver a mídia fazendo uma divulgação contra a Svetlana, nós vamos ver as próprias pessoas que forneceram seus relatos entrando na justiça contra a autora, falando que tudo que está escrito ali é mentira, que eles não forneceram aqueles relatos, que eles estão se sentindo atingidos moralmente por terem a sua imagem denegrida por causa do livro, assim como a imagem dos seus entes mortos, que eram tidos como os heróis, sendo abalada, porque são citados no livro. Enfim, e ao mesmo tempo, em contrapartida, nós vamos ter outras pessoas, alguma parte, uma parcela pequena da mídia, defendendo o lançamento do livro, falando que, de fato, tudo que está ali ocorreu mesmo, e que estão tentando camuflar e acobertar os fatos verídicos. Então foi um pandemônio. Resumindo, o lançamento do livro foi assim, caótico, mas no final deu tudo certo. O livro se manteve em circulação, foi disponibilizado para diversos países, diversas línguas diferentes, e todo mundo teve acesso a ele, mesmo com toda essa iniciativa contra. Então por aí vocês já podem ver que é um livro de grande impacto, né? E até mesmo por isso, um dos fatores, eu descobri que todos os livros, basicamente, da autora são feitos dessa forma, constituídos dessa forma, e isso até rendeu para ela um prêmio Nobel, né? E eu vou ler um pouquinho para vocês o que fala aqui na parte de trás do livro, para vocês terem uma ideia de tudo isso, desse apanhado que eu trouxe para vocês. Então, aqui tá falando, a brutalidade da guerra soviético-afegã, retratada com um olhar preciso e humano de Svetlana Alexievich, a jornalista que venceu o Nobel de Literatura em 2015. E aqui um dos relatos que estão dentro do livro. Ela não era uma guerra. Se fosse, era uma guerra meio estranha, sem mortos e prisioneiros. Ninguém tinha visto os caixões de zinco. Disso ficamos sabendo depois, que na época já levavam os caixões para a cidade, mas enterravam em segredo, à noite, e nas lápides escreviam falecido, em vez de morto em combate. Mas ninguém se perguntava de quê. De repente começaram a morrer rapazes de 19 anos do nosso exército. Os parentes deles choravam, o restante ia vivendo como se não fosse com eles. Escreviam nos jornais que nossos soldados construíam pontes, plantavam alamedas da amizade e que nossos médicos tratavam mulheres e crianças afegãs. Então só por aqui vocês podem ver como existiam duas visões do que era a guerra, né? Como a guerra era amplamente divulgada na mídia e como a guerra era de fato lá no país por quem vivia. Vale ressaltar também que muitas das pessoas que deram seus relatos aqui no livro mostram, né, a dificuldade que encontraram em se reinserir na sociedade após o retorno. Porque aqui nós também temos relatos de ex-soldados, né, de ex-combatentes. E esses combatentes que voltaram vivos abordam a dificuldade que tiveram para se reinserir na sociedade. Porque quando eles voltavam traumatizados por tudo que tinham vivido lá, assim como qualquer pessoa que vai para uma guerra, né? E aí eles tentavam falar com os amigos e familiares sobre o que eles tinham vivido lá e que era diferente do que era divulgado na mídia, e eles eram tidos como mentirosos, ou então como traidores da pátria. Então, toda essa dificuldade também é relatada, inclusive trazendo também casos de pessoas que deram fim à própria vida por terem essa dificuldade, terem encontrado essa dificuldade, né? E serem menosprezados pelos próprios familiares e amigos quando relatavam o que de fato tinha vivido. Enfim, é um livro pesado, é um livro triste, é um livro que tem certos gatilhos, fica, né, de sobreaviso, mas que vale muito a leitura. E se vocês tiverem o interesse de ir atrás dessas informações, conforme forem lendo o livro, né, irem procurando, pesquisando sobre a história, enfim, do evento, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado da resenha, foi muito legal para mim estar abordando sobre esse livro, pela quantidade de relatos históricos que ele traz. E quando eu disse que ele mexeu muito comigo, foi justamente pelo fato do pouco conhecimento que eu tinha, como historiadora, aliás, sobre a guerra soviético-afegã, que me fez ir atrás de mais informações, atrás de vídeos, de livros, de pesquisas sobre o tema, para que eu pudesse, de fato, entender o que abordava aqui no livro. E eu amo quando o livro nos traz isso, nos traz esse olhar crítico de ir um pouquinho além.
Então, se você puder fazer isso também durante a sua leitura do livro, eu indico demais. E por hoje é só, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.